Oi, pessoal! Estamos dando continuidade ao nosso IDPcast, o podcast do IDP. Hoje escolhemos o tema que está bastante em alta, é tributação e gênero. Estou aqui com o professor Miquerlan. O professor Miquerlan é procurador da Fazenda Nacional, assessor de ministro do STF, doutorando em Direito e professor do IDP. E temos hoje duas convidadas muito especiais. A primeira aqui é a doutora Nina Pencac. Ela é sócia do Manriche e Vasconcelos, mestre e doutoranda pela UERJ, ex-assessora de ministro do STF, professora de Direito Tributário do IDP e cofundadora do coletivo jurídico Elas Discutem. Professor Miquerlan. Obrigado, professora Tarsila, pela oportunidade de estar aqui novamente, recebendo essas duas profissionais de mão cheia. Lembrando sempre que a professora Tarsila Fernandes, ela é procuradora federal, assessora de ministro do STF, doutora em Direito e professora do IDP. E a nossa segunda convidada igualmente brilhante, doutora Flávia Coelho, procuradora da Fazenda Nacional, com atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Sejam muito bem-vindas e obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Doutora Nina, por que esse tema, tributação de gênero, ele está tão em foco hoje, está na ordem do dia? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um tema que me é bastante caro, então agradeço mais uma vez ter sido convidada para estar aqui hoje tratando dele no podcast do IDP. Esse tema de tributação em gênero, o debate dele, ele foi trazido à tona mais recentemente por conta de 2 julgamentos no STF. Um deles é o RS 576967, de relatoria do ministro Barroso, em que se discutia a incidência de contribuição previdenciária do empregador sobre o salário maternidade. A discussão nesse recurso, cujo julgamento foi finalizado em 2020, com repercussão geral, além das questões técnicas tributárias sobre incidência de contribuição previdenciária sobre algumas verbas, envolveu também a questão de isonomia na sua vertente de igualdade de gênero. Uma vez que esse tributo, a contribuição previdenciária, seria paga sobre o salário maternidade, uma verba recebida por mulheres majoritariamente por mulheres que saem de licença maternidade, e o relator, na ocasião, ponderou que isso oneraria, então, a contratação de mulheres. Então, apesar desse fundamento ter constado, expressamente, salvo engano, em 5 votos, ele, acho que trouxe, o debate, pelo menos dentro do judiciário, um debate que, academicamente, ele aqui no Brasil, ainda está em maturação e, enfim, eu atribuiria a esse julgamento, em primeiro lugar. E, claro, o trabalho acadêmico de professoras como a professora Tatiane Psitelli, da FGV, que vem escrevendo sobre isso há alguns anos já, mas eu colocaria o ponto alto aí desse julgamento desse caso. Perfeito. Excelente, doutora Nina. Doutora Flávia, como a doutora Nina explicou, esse tema da tributação em gênero está começando a ganhar fôlego agora, seja por conta de decisão judicial, seja por conta de escritos aí, como da professora Tatiane Psitelli, mas é uma discussão, assim, vamos dizer, um pouco tardia, Demorou para entrar em pauta, mas que finalmente entrou em pauta a questão da tributação em gênero, Está ganhando notoriedade. E aí, com isso, também a expressão pink tax, que seria tributo rosa, está ganhando também ampla utilização. A senhora poderia explicar um pouquinho o que seria esse tributo rosa, o que é esse pink tax, o que é essa expressão? Sim. Também, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos e todas presentes. Fico muito feliz com essa oportunidade e também com esse contexto em que estamos debatendo também questões de gênero e, sobretudo, agora dentro de uma ótica que me afeta, que é a tributação. Eu acho que quanto mais a gente debate essa questão de tributação de gênero, na verdade, e a partir de diferentes óticas aqui sobre a tributação, mais a gente tem a crescer e, acho que, promover um cenário, ou pelo menos tentar reduzir as desigualdades existentes. E sobre questões de gênero, as questões não são tão simples. É tudo muito permeado de outros aspectos, assim, que envolvem não só... existem outras questões envolvendo outras desigualdades. Não é uma questão que é de fácil solução. E quando se fala em pink tax, a gente também vai pensar nisso aí, que é já fazendo uma conexão com a resposta. Esse termo, pink tax, ele vem dos Estados Unidos e
a tradução literal é imposto rosa, taxa rosa, e isso não corresponde, só que é uma questão que não corresponde exatamente a um problema tributário. Não é uma questão tributária que vai causar essa diferença. Mas a gente pode fazer também uma associação com questões tributárias, embora também não são simples associações. Essa questão, né, essa Pink Tax, na verdade, é uma questão mais mercadológica do que tributária. É uma diferença entre preços de produtos que especialmente produtos que são equivalentes, produtos que vamos pegar um exemplo clássico, né? Lâminas que têm a mesma função, às vezes os mesmos adicionais, vamos dizer, desempenho, e o produto que é destinado ao mercado feminino, ele tem um preço maior do que no mercado masculino. E como eu disse, assim, embora não seja a causa disso, não seja uma tributação, isso pode impactar no sentido de que mulheres terminam comprando um produto mais caro, que aí, ou seja, elas, como a tributação no Brasil, muitas vezes a tributação de renda, embora em tese ela deveria ser progressiva, há críticas sobre isso, ela não tende a ser progressiva, ela termina sendo em alguns casos regressiva. Então, assim, mulheres de baixa renda, pela tributação no consumo já ser mais alta em geral do que poderia ser se talvez tributássemos mais a renda, elas terminam pagando um pouco mais de tributo por conta disso, porque consomem produtos mais caros, que vai compor, assim, o custo do produto, né, vai compor a receita que vai ser base em cálculo de alguns tributos, né, ou também no lucro. Então, tem desdobramentos, mas a causa não é essa. Excelente, doutora Flávia. Doutora Nina, eu sei que você escreve também sobre Pink Tax, então se quiser também dar a sua contribuição sobre o tema, mas eu tenho já uma pergunta, né? A gente já falou aqui que essa discussão agora entrou em pauta, foi uma discussão aí que demorou a entrar no Brasil, mas ela tem sido replicada em parte no judiciário agora, né? Você já falou aí de um precedente do ministro Roberto Barroso sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Tem aí outras ações relevantes no Supremo Tribunal Federal que envolvam essa discussão de tributação em gênero? Posso responder primeiro a questão do Pink Tax? Claro. Eu concordo em gênero, número e grau com o que a Flávia colocou. O problema da gente importar o termo Pink Tax é justamente esse, a gente confunde um pouco como ele é tratado fora do Brasil e como ele vem sendo tratado aqui. Fora do Brasil é uma questão de consumo mesmo, como ela bem colocou. Então, a gente tem produtos similares que os masculinos são mais baratos e os femininos são mais caros. Isso acaba levando a uma tributação sobre o consumo maior. Mas isso é indireto, como toda tributação sobre o consumo. E quando a gente traz isso aqui para o Brasil, esse estudo aqui para o Brasil, e por isso eu tenho um pouco de resistência em relação ao termo Pink Tax. Não tem uma tradução aqui, eu prefiro muito mais o tributação e gênero do que o Pink Tax, porque quando a gente fala de Pink Tax aqui, a gente fala só sobre tributação. Então, tem essa diferença entre o significado fora, né, na Europa e nos Estados Unidos, e o significado aqui. Então, a gente tem, sim, tributos que oneram mais as mulheres, porque as mulheres são as principais consumidoras de determinados produtos, como absorventes, métodos contraceptivos, né, de utilização feminina, enfim, né, outros tipos de produto de saúde feminina, e também produtos de higiene de bebês e crianças, como fraldas, né? As mulheres acabam sendo as principais consumidoras porque elas ficam com cuidado dos filhos. E produtos de limpeza também, porque elas ainda têm os cuidados domésticos. E aí a gente tem que olhar também para a tributação sobre esses produtos, porque ela acaba afetando mais as mulheres do que os homens por serem as mulheres as principais consumidoras ou únicas consumidoras. Além disso, né, no aspecto da tributação indireta, a gente tem a tributação mais gravosa da renda das mulheres, e tem essa questão, né, da contribuição sobre o salário maternidade, que também é tributação direta, né, e que foi decidida pelo STF. Mas, além desse, né, essa repercussão geral, enfim, que já foi julgada, a gente tem pelo menos mais um tema que é diretamente tributário, que está na ordem do dia, que é a incidência de imposto de renda sobre pensão alimentícia, né, o julgamento iniciou na ADI 5422, de relatoria do ministro Toffoli. Isso
foi julgado em ambiente virtual, já estava com 6 votos pela inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre a pensão alimentícia e o pedido de destaque do ministro Gilmar, e o julgamento vai se reiniciar presencialmente. E por que essa é uma questão de gênero? Vou tentar ser rápida para não também tomar muito tempo. Porque a pensão alimentícia é majoritariamente recebida por mulheres, né, que têm cuidado com os filhos. Então, a pensão seria para os cuidados com os filhos, mas as mulheres acabam administrando esses valores e pagando o imposto também sobre os valores recebidos de pensão alimentícia. Então, além desse precedente de contribuição previdenciária, eu colocaria aí a DI 5422 como um caso relevante de gênero também. Excelente. Doutora Flávia, eu já passo essa palavra para você com essa pergunta polêmica aqui, né? Nessa mencionada discussão da DI 5422, relacionada à tributação pelo imposto de renda sobre as pensões judiciais, a discussão ela parece ter adquirido um viés ideológico que se sobressai ao técnico, ou você acha que o viés ideológico, no caso, ele seria indissociável dessa discussão perante o Supremo Tribunal Federal? Eu acho que não seria tanto um viés ideológico, assim, que se sobressai, mas uma análise atenta ao consequencialismo da decisão. E eu acho que até isso foi o que justificou o pedido de destaque, né? Assim, que vai haver uma oportunidade de uma rediscussão, assim, das questões. Alguns votos já foram apresentados, né, 6 votos, mas vai haver um novo julgamento agora no plenário presencial. Eu acho que vai possibilitar um aprofundamento ainda dos debates, e eu acho que isso é muito importante, porque, às vezes, e aí eu falo muito assim sobre quando a gente discute desigualdade, isonomia, às vezes a gente tende a olhar os aspectos de uma visão um pouco mais reduzida, e às vezes aparentemente se está diante de uma situação de isonomia, quando, na verdade, às vezes não é tão assim, e às vezes a decisão pode gerar repercussões que não tenham sido inicialmente previstas e potencialmente causadoras de outras distorções, inclusive do sistema, no caso aqui, como a discussão é tributária, inclusive do sistema tributário. Então, eu acho que não é necessariamente o aspecto ideológico que é indissociável, mas eu acho que os desdobramentos daquele entendimento, seja na finalidade que se quer atingir e o que potencialmente também se pode causar. Eu acho que são esses aspectos que são importantes, assim, numa discussão do Supremo. E por isso que eu acho que esse debate saiu do plenário virtual e indo para o plenário presencial, eu acho que é fundamental, porque eu acho que há uma maior oportunidade de reflexões e que isso também reflita nas decisões. Porque até existem algumas ponderações que a Fazenda Nacional, não só de impactos de custo, mas de outras distorções que podem surgir a partir do entendimento que foi delineado, digamos assim, no plenário virtual. Excelente. Doutora Nina, eu faço um link com esse comentário da doutora Flávia, relacionado à possibilidade de novas discussões, né, de novos aportes teóricos e técnicos na discussão presencial, e eu aproveito esse link para perguntar, na sua opinião, né, com essa sua múltipla experiência profissional, considerando sua atuação na advocacia privada, considerando sua atuação na assessoria perante o Supremo Tribunal Federal durante longos anos, não é? Eu pergunto se essa discussão, essa definição e discussão de temas tributários na matéria de igualdade de gênero, no bojo judicial, se ela não estaria a diminuir as possibilidades e as necessidades que esse tema exige e que esse tema experimentaria se fosse discutido em outras esferas, por exemplo, na esfera parlamentar. Eu gosto quando fazem essa pergunta para mim, porque eu descobri que eu sou uma árdua defensora do STF, principalmente em relação ao papel dele de proteção dos direitos das minorias. A resposta é: isso deveria sim estar sendo discutido no legislativo, mas a gente tem um déficit representativo de grupos minoritários
no Congresso Nacional e no Legislativo dos estados e dos municípios, né? Isso é um problema que repercute diretamente nas políticas públicas que são implementadas para grupos minoritários. Então, e o que isso tem a ver com o papel do STF? Tudo. Né? Quando a gente não tem representatividade no parlamento, um outro poder vai assumir esse protagonismo. E, no momento, né, já há alguns anos, o STF tem assumido protagonismo na defesa de direitos de grupos minoritários, que é o que a gente chama de papel representativo, né? Além do contramajoritário, ele tem um papel representativo. Então, a meu ver, a resposta aqui é sim, essa política pública de tributação e gênero deveria estar na ordem do dia, né, no legislativo. Inclusive a OCDE soltou um relatório, acho que semana passada, dizendo que o Brasil está no grupo dos 70% dos países que foram analisados que não tem nenhum tipo de controle de tributação em gênero nas políticas que aprova. Então, a maior parte dos países não tem, o Brasil está nesse meio, e assim como tantos outros avanços, né, para grupos minoritários foram alcançados no STF, eu cito aqui alguns, por exemplo, aborto de fetos anencéfalos, a união estável homoafetiva, a gente tem decisões que permitem a doação de sangue por pessoas homossexuais. Todas essas decisões, para mim, foram progressistas, né? Além de positivas, e foram tomadas pelo STF. Eu não vejo um problema assim, para que isso não seja aplicado em matéria tributária. Sem querer, né, falar que o resultado da ação vai ser X ou Y, ou falar que o certo é não incidir ou incidir, eu acho que a resposta é que o STF pode sim tomar a dianteira nessa discussão. Doutora Flávia, a senhora está querendo aí falar, pode acrescentar aí sua visão. Assim, eu também concordo que eu acho que é muito importante que o STF discuta essas questões progressistas. Eu acho que um tribunal sensível a causas sociais é muito importante. Isso não diminui o papel também do legislativo. Eu acho que isso pode até impulsionar alterações que sejam relevantes para alterar alterações que vão alterar, mas alterações que possam modificar a realidade. A gente sabe que muitas vezes, até impulsionados por decisões do judiciário, vieram avanços legislativos. Então, assim, às vezes ainda nem existe a decisão, mas só de existir o debate, isso já impulsiona também o debate em outros âmbitos. Então, é por isso que eu acho, assim, que não há uma diminuição da esfera parlamentar. Eu acho que impulsiona, eu acho que é importante. Mas, às vezes, também, agora já fazendo algumas, vou dizer, não seriam ressalvas, mas algumas cautelas em relação ao judiciário, é aquilo que eu disse, é uma atenção a esse consequencialismo que eu já mencionei, e às vezes existe uma pretensão de às vezes se alterar alguma realidade, e nem sempre essa realidade ela é alterada necessariamente com aquela modificação específica, ou a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma determinada lei, e especialmente em casos de tributo, aqui trazendo para a nossa discussão, às vezes se vê a tributação como, e eu não estou falando isso para dizer que não existe uma preocupação e não existe um impacto ou uma relação, mas às vezes se pensa que, se entender constitucional ou inconstitucional, eu vou necessariamente modificar aquela realidade. E, como eu já tinha mencionado anteriormente, os problemas de gênero, assim como outros, são multifatoriais, e existem diferentes camadas que se interrelacionam, como raça, classes sociais, tudo isso, assim, é muito importante que também seja discutido em conjunto. E, às vezes, também, assim, quando eu falo de alteração de realidade, às vezes existem outros fatores que não estão tão necessariamente dentro daquela norma e que podem ser considerados, como, por exemplo, questão de demanda. Voltando até para aquela minha primeira pergunta, um aspecto que eu esqueci de mencionar no começo, é que essa questão, assim, de pink tax, que às vezes, se algumas das propostas, por exemplo, de resolver o problema, envolve, por exemplo, benefícios fiscais, incentivos, desonerações, e nem sempre a solução está
até porque como não é um problema necessariamente de tributo, não está necessariamente numa solução no tributo em si, mas em questões, por exemplo, de conscientização de mercado, de políticas públicas. Aí eu faço um link também com aquela com um projeto de lei recente que vem buscar reduzir a pobreza menstrual, que visa a distribuição de absorventes para grupos vulneráveis, que isso, eu acho que... Mas que, embora não seja uma política pública, venha pelo legislativo, eu acho que está associada a toda essa discussão. Então, eu acho assim, que há um impulsionamento, mas as políticas públicas, às vezes, em algumas situações, elas vão corrigir algumas distorções que, às vezes, que as decisões podem não conseguir, por mais que o debate seja importante, conseguir promover aquela alteração específica. Porque, por exemplo, nesse caso, reduzir um tributo pode, vamos dizer assim, uma desoneração, pode não necessariamente impactar no preço, considerando uma demanda que não tem uma grande elasticidade. Então, assim. É um problema assim, muito maior, né? Quando a gente fala de igualdade de gênero, né? Na tentativa de igualar um pouco, né? Porque a realidade aí, eu acho que até a doutora Nina deve ter aí números aí estarrecedores, né? Mas a verdade é que, né, as mulheres trabalham mais horas, ganham menos e pagam mais imposto. Então, o problema não é só tributário, né? O problema é muito maior. Eu estava até vendo uma reportagem em relação a essa discussão sobre os absorventes, né? Que a gente sabe que várias mulheres deixam de ir para a escola, meninas, adolescentes, porque não tem dinheiro para pagar, né? Comprar absorvente. E aí passa também por uma discussão, às vezes, até de investimento em ciência. Eu estava vendo uma reportagem que dizia que houve um estudo aí para o custo do absorvente ser 10 centavos. Então, né, se você... Não adianta só mexer no tributo, né? A gente tem um problema muito maior aí para enfrentar, né? Não é fácil a gente tentar desnivelar aí esse desnivelamento histórico, né, que as mulheres estão, né? Enfim, continuando então as nossas... Pode falar, doutora Flávia. Não, eu interrompo demais. Mas era só para falar, assim, uma situação que ainda existe. Por exemplo, houve esse julgamento, né, que no Supremo impulsionou muito esse debate de tributação e gênero, né, que foi o tema 72 que a Nina já mencionou, que era do salário maternidade. E, assim, ainda hoje incide contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário maternidade. O que deixou de incidir foi a contribuição a cargo do empregador. Então, assim, bom, eu tenho um posicionamento, eu sei que eu tenho um viés fazendário e eu particularmente eu concordava com a incidência naquela situação, mas a fazenda foi vencida. Mas, assim, veja que agora a decisão também, e eu acho que essa questão da contribuição a cargo da empregada talvez sequer chegue ao Supremo por conta de um entendimento, porque é uma discussão que envolve a base de cálculo, que não tem fundamento constitucional, e aí por conta do tema 908 de repercussão geral, possivelmente essa questão não vai chegar ao Supremo. Então, assim, mas que gera uma certa perplexidade. Então, assim... Nina, aproveitando essa fala da Flávia, você não acha que isso aí estaria a confirmar a refutar aquela sua opinião anterior de que os julgamentos, os avanços representativos, né, do Supremo Tribunal Federal seriam necessários, porém insuficientes, não é? A partir desse exemplo dado aqui do salário maternidade, que consertou uma parte do problema, mas agora o problema em si permanece com outro enfoque e não tem a força apelativa suficiente para superar definitivamente essa necessidade da tributação em gênero nesse aspecto específico. O papel do STF é insuficiente. O STF não substitui o legislador. Não é papel dele substituir o legislador. O STF, em ações de controle de constitucionalidade, seja difuso ou abstrato, ele tem que se ater aos pedidos da ação. No caso da repercussão geral do salário maternidade, o pedido especificamente era sobre contribuição a cargo do empregador, né? Isso foi levado em embargo de declaração depois da publicação do acórdão de mérito, e o relator negou estender, né, inclusive para contribuições
pagas a terceiros, e, enfim, não foi suscitada a contribuição do empregado, da empregada, no caso, mas eu imagino que o desfecho teria sido o mesmo. A questão toda houve um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, posterior ao julgamento, que estendeu a decisão a outras contribuições incidentes sobre folha e expressamente vetou, né, que essa decisão fosse aplicada às contribuições pagas pela empregada, né, pelos empregados e, no caso aqui, pela mulher. A meu ver, né, isso não faz o menor sentido, porque a ratio decidente é a mesma, os fundamentos da decisão são os mesmos, mas eu reconheço que tem uma diferença na discussão entre os valores pagos pelo empregador e os valores pagos pela empregada, que é a questão da isonomia, né? A isonomia, na sua vertente de gênero, ela estava presente na primeira discussão. Eu não vejo ela tão presente na segunda, uma vez que todas as mulheres vão sofrer a incidência. Mas, do ponto de vista da base de cálculo, né, não teria por que não estender essa decisão. Como a Flávia bem colocou, a gente tem óbices processuais para que isso seja discutido no STF. Então, não acredito que o STF tenha criado essa distorção, não. Eu acho que ele fez o papel dele. E só uma questão, assim, um ponto que a Flávia levantou aqui antes, é que as decisões podem criar, às vezes, maiores distorções do que solucionar, né, o problema que foi levado, ou gerar maior igualdade. Ou seja, não foi isso que ela falou, mas, né, trocando em miúdos, talvez as decisões possam causar mais desigualdade do que superar desigualdades. Eu entendo que, se a gente pensar dessa forma, nunca vai poder haver declaração de inconstitucionalidade de lei tributária. Porque toda vez que há uma declaração de inconstitucionalidade de uma incidência tributária, a gente tira do ordenamento jurídico uma norma que servia de estímulo ou desestímulo para determinadas condutas, né? Então, a gente, né, para chegar a um raciocínio de que na questão de isonomia de gênero o STF seria melhor, às vezes, nem adentrar no assunto, a gente teria que reavaliar o papel da STF de controle de constitucionalidade. Porque toda vez que ele julga uma norma constitucional ou inconstitucional, ele produz um estímulo, né? E tem impactos orçamentários e mercadológicos que são imprevisíveis para a própria corte. Mas, para mim, isso é inerente ao papel dela e aí isso acontece em todas as outras matérias também, não só em matéria tributária. Então, como eu disse, é insuficiente, o STF nunca vai substituir o legislador. Isso não quer dizer que ele não possa julgar dentro das balizas processuais que foram levadas a ele. Eu acho até que essa observação mostra um pouco com todo respeito, né, um pouco da inércia do Congresso, né, porque às vezes o Congresso não legislou, aí o STF teve que atuar, né, então o Congresso caberia fechar então aquela lacuna que foi criada talvez pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas passa a palavra, então, a doutora Flávia está querendo falar. Só queria falar assim, que na verdade eu não estou dizendo que o judiciário não poderia decidir com base na isonomia. Assim como determinadas políticas públicas, elas também não poderiam, assim, não necessariamente deveriam deixar de existir. Mas eu acho que, assim, a discussão deve ser ampla, porque, às vezes, a pretexto de aplicar a isonomia, não se está efetivamente aplicando a isonomia, porque, às vezes, a norma tributária naquela determinada situação, ela é neutra e se está vendo uma que eu não estou nem dizendo que é esse caso, eu estou só dizendo assim, que em determinadas situações ela é neutra e às vezes a aplicação do princípio da isonomia naquelas situações ela pode ser equivocada, assim como uma política uma medida legislativa de uma desoneração tributária pode ser ineficaz para aquela finalidade a que se propõe. Então, eu acho que esses debates amplos, eles são importantes para que esses aspectos consequencialistas possam ser evidenciados e eventuais distorções possam ser evitadas. E que se possa chegar a decisões melhores, mais adequadas, assim como medidas legislativas e políticas públicas também mais adequadas e melhores.
Excelente. Já caminhando aí um pouquinho, né, infelizmente, para o final, né, é um tema que desperta muitas paixões e a gente precisa muito debater esse tema, né, é um tema, como eu disse, né, e reitero, demorou a ser discutido, então a gente tem que ampliar aí essa discussão e aí a função também desse podcast. Mas aí já encaminhando. Flávia, considerando também sua atuação profissional, né, como Procuradora da Fazenda Nacional, quais as possibilidades que você vislumbra para uma releitura do sistema tributário sob a ótica da igualdade de gênero? Bom, eu acho que essa questão, como eu já mencionei antes, assim, na verdade, eu mencionei assim, que existem mecanismos, eu acho que não só as decisões judiciais, mas eu acho que, sobretudo, que é necessário que alterações legislativas ocorram. O sistema tributário, ele está... Eu acho que ele agora está sendo sensível a essas causas, só que as questões, elas são também, como eu já falei, assim, reiteradamente, multifatoriais. Então, por exemplo, essas questões de desigualdade de gênero, elas afetam diferentemente aspectos, camadas sociais diferentes, mulheres em situações diferentes, de raças diferentes. Então, por exemplo, as distorções que ocorrem para mulheres negras e pobres é diferente para mulheres brancas, mulheres cis, mulheres de classe média alta. Então, eu acho que uma releitura mesmo de todo esse sistema, mas considerando esses aspectos. Eu acho que, bom, particularmente eu acho que questões sociais, elas são o ponto de partida, assim, e aí nesse ponto eu falo a desigualdade social mesmo, de pobres e ricos, eu acho que ela é a base das alterações. Então, eu acho que, por exemplo, alterações na tributação de renda assim, um aumento na tributação de renda mesmo de mais ricos, eu acho que isso vai já refletir também na melhora da desigualdade de gênero. Eu acho que é um ponto de partida, não é suficiente, mas eu acho que é um ponto de partida importante e que vai ter muitos desdobramentos nesses aspectos, porque também, assim, acho que aqui não foi mencionado, mas que é também quando eu estava falando de Pink Tax, assim, as mulheres, elas tendem a ser remuneradas 77% da remuneração dos homens. Então, assim, se elas consomem mais e elas terminam tendo uma tributação... Não exatamente no modelo norte-americano, mas termina que por conta da tributação da receita, o resultado desse consumo do mercado feminino, se ele termina sendo uma grande fonte, vamos dizer assim, de tributos, eu acho que você pode diminuir a oneração da tributação da receita, se você aumenta a tributação de renda e, por sua vez, homens que hoje recebem mais, eles podem ser mais tributados do que as mulheres. E eu acho que isso assim, eu estou falando de uma forma ainda até simplificada, porque os estudos são grandes, existem várias medidas, isso assim, que são propostas, não há muito consenso exatamente no que exatamente pode ser mais efetivo. Mas eu acho que aumentar a tributação de renda, eu acho que é um caminho muito, muito importante para isso. Nina, caminhando também para as considerações finais, não é? Que outras medidas você tem notícia que já repercutiram favoravelmente a inserção dessa discussão no nosso dia a dia, na ordem do dia, né? Como muito falado aqui. Alguns exemplos já citados aqui durante a conversa, mas você pode elencar outros, eventualmente, que tenha ocorrido no âmbito da União, no âmbito dos estados, de já benefícios dessa discussão estar em pauta, está frequentando? Sim, justamente pelo legislativo ser o palco correto para essa discussão ser travada, tem alguns grupos já engajados em propostas de alterações legislativas, né, projetos de lei, tanto no âmbito da União quanto dos estados, né? Então, eu tô lá, né, meio que outsider no grupo do Tributos a Elas, né, que é o grupo das Procuradoras da Fazenda Nacional, que se dedica a essa discussão de tributação em gênero junto com a FGV de São Paulo, sob coordenação da professora Tatiane.
E eu fiz parte também das discussões sobre projetos de lei que foram endereçados ao Congresso Nacional, que incentivassem a contratação de mulheres via benefícios fiscais de imposto de renda, por exemplo. No âmbito dos estados, a gente também elaborou um projeto de convênio do CONFAZ para diminuir, isentar, na verdade, o ICMS sobre absorventes, fraldas, alguns produtos utilizados por mulheres. Eu acho que o Ceará já até aprovou legislação nesse sentido. Vários estados aprovaram, Rio de Janeiro, acho que o Ceará, Bahia, salvo engano, mas a gente entende que um convênio mais amplo permitiria que os estados em maior número fizessem. Então, além da discussão no judiciário, né, que a gente já está acompanhando academicamente, há também projetos em andamento em relação a isso. Perfeito. Ótimo, então a gente já vê aí algumas sugestões para melhorias aí futuras. Então, já encaminhando realmente para o fim, doutora Flávia, doutora Nina, a gente queria sugestões culturais, acadêmicas aí para o aprofundamento do tema, o que é que os nossos ouvintes, né, que se interessaram pela discussão de tributação em gênero, como eles podem acessar material, estudar, se aprofundarem aí no tema. Eu tô vendo que Nina vai dar uma sugestão igualzinha a minha, o livro de... Não, pode falar, Isabelle. Não, mas pode falar, vou deixar você falar. O que eu vi aqui, assim, eu disse, vou fugir um pouco do campo, assim, para dar umas sugestões fora da discussão específica de tributação em gênero, mas que podem gerar essa provocação, que é, assim... Um dele é um livro que eu li recentemente, assim, que é Mulher, Roupa e Trabalho, Como se veste a desigualdade de gênero, da consultora de moda Thaís Farage e advogada Maíra Cota. E também um documentário que foi assim, o primeiro documentário que eu vi e que me chamou a atenção para essa questão da pobreza menstrual, que é aquele que foi de 2018, que é Period, End of Sentence, que discutia essa questão de higiene, do custo de absorventes, e aí ele se passa na Índia, né, e assim, mas vários daqueles problemas a gente pode trazer aqui para o Brasil, inclusive problemas assim que eu trouxe de questões sociais mesmo, de diferenças de classes sociais e como o impacto daquele custo de, por exemplo, um absorvente e também de questões culturais pode impactar nessas questões. Então, acho que são assim, fora do campo do direito, mas que levam a gente a essas provocações que são importantes também quando a gente pensa o direito. Eu vou indicar o livro da Isabelle, né, Isabelle Rocha, que é professora, salvo engano, da PUC, né, de Minas. Ela foi a dissertação de mestrado dela, fala sobre tributação sobre a renda e sobre viés de gênero, né. Além disso, eu vou indicar a página do Tributos a Elas no Instagram, que sempre tem um conteúdo muito bom. A página do Women in Tax Brasil, que é também o grupo da professora Tatiana e outras advogadas, e o do Elas Discutem, que é o coletivo que eu sou cofundadora. E eu queria agradecer também, né, mais uma vez a vocês por terem trazido esse debate. A gente enfrenta muita dificuldade em encontrar espaços isentos para discussão. Então, parabéns, gente. Obrigado. Eu vou fazer uma indicação também, que inclusive é de uma professora da casa. A professora da casa faz parte, não é, desse instituto, é o Instituto Empoderar, já foi falado aqui muito relacionado a questões de divergências remuneratórias, de multitarefas femininas. A professora Vládia Pompeu é cofundadora do Instituto Empoderar e também eu acho que tem aportes importantes no tema. Excelente. Também agradeço a oportunidade mais uma vez. Adorei o debate. Acho que a gente poderia passar mais horas ainda falando. Com certeza. Mas a gente, assim, acho que a gente poderia ter até os julgados, a gente conseguiria comentar ainda mais, mas infelizmente o tempo não permite. É bom que fica espaço para a gente repetir. Tá bom, então, gente, muito obrigada. Foi excelente, realmente. E a gente colocar em pauta, começar, né, a discutir com profundidade, mostrar aí que o tema merece um olhar mais cuidadoso. Então, obrigada pela presença, muito obrigada. É isso, mais um IDPcast em matéria tributária. Obrigado. Olá, gente, espero que tenham curtido o nosso IDPcast. Se perderam algum episódio, vão lá, sigam o nosso canal no YouTube, curtam o vídeo e nos acompanhem e sigam nas redes sociais do IDP Online. Obrigado.